42, diz assim a palavra do Senhor. O tópico é como viviam os convertidos. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais adiante ele diz ainda: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Repita comigo: unânimes. Só até aí, tá? No templo, partiam pão da casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia o que ia sendo salvos. Podeis assentar. Glória a Deus. A história da humanidade, ela passa por 3 etapas. A primeira etapa é a criação. A segunda etapa, a queda. A terceira etapa, a consumação, ou melhor, a redenção. E a quarta etapa é a consumação. Deus criou a terra. Lá em Gênesis 1, criou a terra vazia. Ele criou uma terra sem forma. E ele disse que haja luz nesta terra. Deus deu a possibilidade de criar uma terra e deu perspectiva para o homem, para que ele vivesse no paraíso. Deus colocou o alimento, Deus preparou tudo, toda a casa, para que o homem ali habitasse. Inclusive, ele falou na sua palavra que não era bom que o homem vivesse sozinho. Então, ele me deu uma mulher por intermédio de uma costela. A história, os senhores conhecem o início de tudo, a criação do jardim do Éden. Mas Deus fez uma ressalva àquele homem. Ele falou: eu vou te dar um paraíso, eu vou te dar tudo, eu vou te dar possibilidades de você crescer. Mas para isso, existe algo que você não pode tocar. Existe uma árvore que você não pode sequer tocar nela, porque se você tocar nela, você vai cair em pecado. Meus irmãos, eu quero dizer com isso o seguinte: Deus criou o paraíso perfeito. Ele criou o mundo perfeito. E aquele paraíso era tão maravilhoso, tão intenso, que ele, homem, enquanto não pecou, ele tinha comunhão com Deus. Ou seja, era uma comunhão do eixo vertical dele para com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. O homem, quando estava no paraíso e quando tinha obediência ao Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. E tendo intimidade com o Senhor, entendo eu nos dias de hoje, comunhão com o Senhor, é mais fácil de lidar com as atribulações do dia a dia do meu próximo. É muito mais fácil. Samuel. Mas, mais adiante no capítulo 3 de Gênesis, houve a segunda etapa, a queda, a desobediência. A palavra do Senhor fala de serpente. E quando eu li aquele pedaço sobre a serpente, eu entendi o seguinte: serpente, víboras, cobras rasteiam e não seguem um caminho
retilíneo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: que para você permanecer no caminho, você não pode quebrar sua comunhão com Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem que perseverar. O texto é claro. E a campanha que foi dada em Atos 2:42, existe um verbo que chama muito a atenção, que é o verbo perseverar. E aí eu pergunto: quantos aqui estão dispostos verdadeiramente a perseverar no Senhor? Quantos aqui nesta caminhada não viram uma perspectiva de seguir o caminho da serpente e se perder? Porque os chamamentos são muitos, os apelos são muitos, mas você encontra o refúgio no santo nome do Senhor. Você encontra refúgio na palavra santa do Senhor. Naquele exato momento em que houve a queda, o rompimento do eixo vertical, aquilo que era intimidade, comunhão entre o homem e a mulher, caiu por terra. Começou-se as tribulações, e as consequências aconteceram no capítulo 4 e por aí vai. Mas